53. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 316. Anos-luz de distância. Autor, Estrela da Manhã. Tradutor, Min. Editora, Rundi. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. Tendas de vários tamanhos foram construídas nos arredores do acampamento. Embora simples e rudimentares, eram suficientes para suportar as duras condições externas. Todas essas tendas foram transportadas da base Fishbone e serão usadas antes da construção dos apartamentos do acampamento 27. Portanto, os moradores forçados a se deslocarem para a superfície devem se contentar com elas. As tendas formavam um contraste distinto com as 100 casas no centro do acampamento, como se fosse o gueto versus os ricos. A situação era bastante cômica. Eles já haviam zombado dos dois grupos de moradores que primeiro se mudaram para a superfície, afirmando que preferiam viver nas duras condições da superfície ao conforto do abrigo nuclear. Mas agora a situação parecia ter se invertido, pois as pessoas de quem zombavam agora eram invejadas. Depois de passar por algumas tendas, Jiang Shen caminhou até uma tenda na esquina do acampamento. Viu um ancião de cabelos brancos que parecia estar esperando por ele. "Você é o acadêmico Qin?" O ancião sorriu gentilmente para Jiang Shen, que estava na sua frente enquanto ele se levantava. "Sim, e você deve ser Jiang Shen." Jiang Shen assentiu. "Sua condição corporal não parece estar muito boa." O ancião acenou com a mão enquanto dizia algo que surpreendeu Jiang Shen. "Não se preocupe, eu sou um ser humano digitalizado." "Humanos digitalizados? Humanos digitalizados também podem envelhecer?" Jiang Shen estreitou os olhos, mas rapidamente voltou ao normal. "Ouvi dizer que você tem algo importante para me dizer. É só isso?" "Claro que não." O acadêmico Qin balançou a cabeça. "Há uma coisa que eu quero lhe dizer." Como ele disse, ele tirou do bolso uma esfera preta do tamanho de uma bola de beisebol. Jiang Shen olhou para a esfera enquanto franzia a testa. Parecia que já tinha visto aquilo em algum lugar antes. De repente, suas pupilas se contraíram. "A maçã dourada." Jiang Shen sussurrou. O acadêmico Qin fez uma pausa antes de balançar a cabeça. "É assim que você se refere a essa coisa? Mas você vai se decepcionar. É apenas um dispositivo de comunicação baseado na pesquisa do Dr. Klein sobre partículas de Klein. É chamado de celular galáctico. É claro que a energia para isso foi completamente consumida. Ele só pode lhe fornecer uma coordenada." Jiang Shen pegou a esfera negra e examinou cuidadosamente em suas mãos. A aparência não era diferente daquela obtida em U-235, mas esta era claramente mais clara. Além disso, esta deve ser a verdadeira maçã dourada, não a falsificada maçã dourada que o terceiro Reich imitou. Esta coisa não foi criada para transmitir para outras dimensões temporais, mas sim para conduzir comunicação através do tempo. Essa coisa pode falar com o passado. O acadêmico Qin sorriu ao ouvir a pergunta de Jiang Shen. "Em teoria, sim. No entanto, assim como o gato de Schrödinger, mesmo que você fale com o passado, não é possível verificar se alguém ouviu, nem se entendeu ou não." "E mesmo? Ouvi dizer que essa coisa é feita com extrato de cérebro." Jiang Shen pensou consigo mesmo, imerso em pensamentos. "Isso é falso." O acadêmico Qin sorriu. "Isso mesmo. O extrato cerebral pode detectar atividades de partículas de Klein, mas como é possível usar o cérebro para criar isso?" "Em um mundo paralelo, alguém certamente fez isso." Jiang Shen disse em sua mente. Após uma breve pausa, o acadêmico Qin assumiu uma expressão séria e continuou. "Para ser sincero, essa coisa já perdeu o propósito. Estou lhe contando isso apenas porque estou tentando lhe explicar um fato." "Que fato?" Jiang Shen observou a bola metálica em sua mão. "Isto é uma experiência." A ação de Jiang Shen parou quando ele olhou para o acadêmico Qin. "Experimentar?" "Isso mesmo, o experimento é pesquisar, sob a circunstância de recursos extremamente limitados, como a sociedade humana evoluiria," disse calmamente o acadêmico Qin, uma verdade chocante. Jiang Shen ficou em choque e incrédulo. Mas ele rapidamente percebeu que havia algo estranho. Foi muita coincidência. O governo do PAC era tão inútil assim. O abrigo nuclear era uma estrutura de defesa civil e foi construído com base na deterioração da situação política internacional. Seria realmente problemático armazenar mais núcleos de fusão nuclear. Estava programado para 50 anos,
mas precisava ser inaugurado em 20 anos. E aquela Anjunua, claramente, não era para ser política. Mas ele não conseguiu pensar que todo o abrigo antiaéreo era apenas um experimento, que cada pessoa lá dentro era um rato branco. Desde o início, não houve energia suficiente. Até mesmo a escolha dos líderes, o gentil Zhang Qiming como primeiro líder e o frio Anjunua como segundo, não foram escolhas ideais para a liderança, mas podem ser pesquisados como personalidades clássicas. O resultado do experimento é enviado para a nave de colonização espacial Zheng, a anos-luz de distância, usando este dispositivo. A eliminação de fontes de erro e a investigação de assuntos-chave eram típicos de um experimento. Acontece que o experimento a ser conduzido em um grupo de pessoas era muito cruel. Embora seja apenas um pequeno abrigo antiaéreo, você não acha que isso é um reflexo da sociedade? Por que você está me contando isso? Jiangxi enfiou a bola metálica no bolso enquanto respondia. Ele não fazia parte do PAC, nem tinha qualquer relação com a dissolvida Organização da Aliança Mundial. Não estava entediado o suficiente para pensar nas pessoas que estavam a anos-luz de distância. Estou apenas lhe dando um processo de pensamento. Se você se deparar com tal escolha, acredito que aprenderá algo com ela. Processo de pensamento. Essa escolha. Processo de pensamento. Jiangxi não entendeu. É isso mesmo. Como pesquisador que viveu no abrigo antiaéreo por 20 anos, além de ser responsável pelo experimento, tenho pensado em outra questão. Que pergunta? Você deveria ter ouvido falar de separação reprodutiva. Não era um assunto complicado, até mesmo nos livros didáticos de biologia do século XX era mencionado. Jiangxi se lembrou apenas brevemente antes de concordar. Devido ao isolamento geográfico e outros fatores, diferentes grupos da mesma espécie se reproduzem em habitats diferentes. Devido à incapacidade de realizar a troca genética, de resistir à seleção natural de ambientes diferentes, isso acabaria levando à formação de duas espécies completamente diferentes. O acadêmico Qin assentiu em elogio enquanto olhava para Jiangxi. Embora ainda existam algumas falhas na teoria, esse é o caso em grande parte. Com a separação geográfica, após milhares de anos de evolução, a mesma espécie evoluiria para duas espécies completamente diferentes. A separação geográfica é o pretexto para a separação reprodutiva. Mas você já considerou outra possibilidade? Se, por algum motivo, os humanos fossem forçados a criar uma separação geográfica, que tipo de possibilidade isso criaria? Separação reprodutiva. Jiangxi fez uma pausa por um momento. Não. É separação ideológica. O acadêmico Qin balançou a cabeça enquanto lançava um conceito do qual Jiangxi nunca tinha ouvido falar antes. Como você percebeu, em apenas 20 anos, as pessoas que vivem no subsolo e as que vivem na superfície foram separadas em dois tipos de pessoas. O que aconteceria se 50 anos se passassem? Ou até mais tempo? Jiangxi começou a refletir sobre a ideia enquanto esperava que ele explicasse. Em ambientes diferentes, a adaptação da civilização ao meio ambiente é conhecida como evolução do ponto de vista das ciências sociais. Assim como, embora não existisse separação reprodutiva entre os povos antigos e modernos, existe uma enorme lacuna entre eles em termos de ideologia. Se olharmos para o espaço profundo, a anos-luz de distância, será que existe uma lacuna criada entre a nave de colonização espacial e nós? No instante em que as naves de colonização espacial aceleraram para escapar do sistema solar, elas não eram mais humanos da Terra. Ou melhor, a nave que reunia as elites da civilização humana já havia evoluído para algo superior. E daí? Seja lá o que for que eles se tornem, eles não estão mais na Terra, disse Jiangxi, despreocupadamente. Ao ouvir as palavras de Jiangxi, o acadêmico Qin apenas riu. No século XVI, o que os europeus trouxeram para a abate. Não, civilização. Houve alguma diferença? Jiangxi só queria perguntar, mas parou de repente. Isso mesmo, porque não houve diferença. O renascimento da civilização deve ser acompanhado de brutalidade sangrenta, disse o acadêmico Qin gentilmente. Você quer dizer, eles vão voltar. Independentemente de voltarem ou não, eles farão alguma coisa. E para nós, como nativos, o processo deve ser acompanhado de dor, sangue, sacrifício. Mas o que é realmente assustador é que essas ações serão justificadas pela perspectiva deles. Um Post-Apocalíptico capítulo 317.
Supremo, harmonia, pureza. Supremo, harmonia e pureza. Suprema, a fusão entre o humano e a tecnologia. Era simples de entender. O humano digitalizado seria considerado parte da filosofia suprema. Harmonia, a combinação do humano com a natureza. Usava engenharia genética para modificar humanos e adaptá-los a condições adversas. Um exemplo seriam os humanos mutantes que podiam se banquetear com a carne dos mutantes. Eles eram definitivamente o grupo que mais apreciava o deserto, embora ninguém os classificasse como humanos. Quanto à pureza. Pureza é nada que mudará. Nada vai mudar? Isso é considerado evolução? Jiang Shen ficou perplexo. Ponto. É considerado evolução. O acadêmico Qin assentiu. A atividade da civilização se expandiu da Terra para o espaço, o que representa uma grande oportunidade para não mudar a forma de existência. Eles não abandonam nenhuma parte do ser humano e usam objetos estranhos para se fortalecer, protegendo o próprio corpo. Isso não exige menos sacrifícios do que os dois primeiros. A única coisa que podemos supor agora é que o novo humano que escolher esse caminho terá mais probabilidade de ser amigável conosco, e pelo menos melhor do que aqueles que escolheram a supremacia ou a harmonia. Depois de ouvir a explicação do acadêmico Qin, Jiang Shen permaneceu em silêncio. Ele soltou um suspiro depois de um longo tempo. De qualquer forma, tudo isso é muito distante. É realmente muito distante. A formação de uma nova civilização levaria dezenas, centenas e até milhares de anos. Mas, independentemente da duração, a civilização teria que tomar a decisão sobre como escolher continuar sua existência. Como um homem mais velho prestes a entrar no caixão, a única coisa que posso fazer é dizer o que sei. Se você puder aprender algo com isso e tomar as decisões certas, será o prazer da civilização. Ponto. O prazer da civilização é um reconhecimento assustador. Mas, infelizmente, Jiang Shen não tinha interesse em se tornar o próximo salvador, nem tinha capacidade de se tornar um. Mas se pensasse bem, se tivesse que votar em termos da direção de toda a civilização, ele se inclinaria mais para o caminho da pureza. Por quê? Naturalmente, além da pureza, os humanos vindos das outras duas rotas ainda seriam considerados humanos. Numa hipótese ousada, o fim da harmonia seria a fusão dos humanos com os mutantes, e o fim da supremacia provavelmente seria a inteligência artificial avançada e os discos rígidos internos. Independentemente de qual dos dois, o prazer de ser humano seria abandonado. Depois de deixar a tenda do acadêmico Qin, Jiang Shen jogou a autêntica maçã dourada na dimensão de armazenamento e caminhou até o portão do acampamento. Um veículo blindado estava estacionado em frente ao portão e, pelas pontas de cigarro no chão, o veículo estava esperando há muito tempo. Quando viu Jiang Shen se aproximando, o motorista que estava matando o tempo fumando um cigarro imediatamente o jogou fora e o cumprimentou com as costas retas. Jiang Shen acenou para o motorista enquanto ele se sentava no banco do passageiro. Vamos voltar para a base. Sim. Bastou um momento de distração para que o veículo chegasse à mansão na base. Quando Jiang Shen entrou, ele pendurou seu traje de inverno na parede e esbarrou em Sun Jiao, que estava descendo as escadas. Ponto. Você está bem? Sun Jiao perguntou carinhosamente quando viu o rosto de Jiang Shen. MHMM. Jiang Shen olhou para Sun Jiao, perplexo. Ele coçou o rosto. Tem alguma coisa no meu rosto? Observando a ação de Jiang Shen, Sun Jiao cobriu a boca e começou a rir. Sim, há dois insetos na sua testa quase se entrelaçando. Insetos. Jiang Shen tocou a testa, mas sentiu as sobrancelhas. Quando viu a expressão zombeteira no rosto de Sun Jiao, ele imediatamente percebeu que a garota estava brincando com ele. Você ousa provocar seu marido. Jiang Shen fingiu estar brava enquanto pulava em sua direção, mas Sun Jiao se esquivou com um sorriso irônico. Em relação às condições físicas, Jiang Shen jamais conseguiria alcançar Sun Jiao sem habilidades especiais. Mas Sun Jiao obviamente não se esforçou muito, pois elas brincaram por um minuto antes de ser jogada no sofá por Jiang Shen. Jiang Shen, respirando pesadamente, olhou para Sun Jiao, que ele finalmente conseguiu pegar, e sorriu. Com o rosto levemente corado, seus seios fartos balançavam para cima e para baixo. Seus olhos cristalinos, cobertos por uma camada de névoa, fitavam diretamente os olhos de Jiang Shen. Jiang Shen, que estava prestes a intimidá-la, parou. O que está acontecendo?
querida. Jiang Shen usou o dedo para levantar delicadamente o cabelo desgrenhado da testa dela e disse gentilmente. Ele podia sentir a hesitação dela. Ela tinha seus próprios pensamentos. O rosto audacioso raramente demonstrava um traço de fragilidade. Song Jiao olhou hesitante para Jiang Shen enquanto sussurrava. Que tal assim? Por que você não vai descansar um pouco do outro lado? Ao ouvir as palavras de Song Jiao, Jiang Shen ficou surpreso. Song Jiao sempre quis mantê-lo deste lado, mas desta vez ela mesma trouxe o assunto à tona. Song Jiao percebeu a surpresa no rosto de Jiang Shen. Então, corando, ela continuou. Você não disse. Comparado ao outro lado, este lado é mais deprimente. Estou com medo. Ela mordeu os lábios antes de soltá-los rapidamente. No geral, não posso permitir que você não goste deste lado. Embora a voz soasse caprichosa, Jiang Shen ainda conseguia sentir claramente o amor. Eu prometo. Jiang Shen olhou nos olhos de Song Jiao enquanto prometia sinceramente. Depois de encarar Jiang Shen por um tempo, Song Jiao de repente começou a rir. Do que você está rindo? Jiang Shen fingiu estar brava enquanto dava um tapa na bunda dela. Song Jiao gritou de leve dor enquanto revirava os olhos para Jiang Shen. Nada, não consigo achar meu marido adorável. Acho que você deveria pensar que seu marido é forte. Jiang Shen deu um sorriso irônico enquanto suas mãos começavam a se mover. Song Jiao sentiu o frio percorrer sua cintura enquanto seu rosto começava a queimar. Ela revirou os olhos para Jiang Shen e brincou. Na sala de estar de novo. Nunca tínhamos conseguido fazer isso na sala de estar. Foi Jiang Shen quem corou dessa vez. Ele se lembrou da primeira vez em que Song Jiao pulou em cima dele como um gato selvagem. No entanto, antes que pudessem fazer qualquer coisa, Yao Yao, que descia as escadas, o viu completamente exposto. Ai, por que não continuamos no quarto? Jiang Shen olhou inconscientemente para a escada vazia enquanto retraía as mãos desajeitadamente. Song Jiao revirou os olhos sedutoramente para Jiang Shen enquanto escapava rapidamente do braço de Jiang Shen e se sentava no sofá. Com 2 dedos, ela levantou exigentemente o queixo de Jiang Shen. Venha ao meu quarto esta noite. Os lábios vermelhos exalavam maliciosamente uma fragrância quente. Um ouro post-apocalíptico capítulo 318, transferência da fábrica militar. Na manhã seguinte, Jiang Shen, com olheiras, saiu do quarto de Song Jiao bocejando. Ao relembrar a intimidade da última vez, ele não pôde deixar de sorrir. Talvez por não fazerem isso há tanto tempo, Song Jiao estava particularmente exigente na noite passada, pois só o deixou dormir depois da meia-noite, enquanto ela também adormeceu como um gato bem alimentado. Enquanto Jiang Shen pensava nisso, ele espreguiçou-se com um sorriso encantador. Cá! O sorriso agradável congelou em seu rosto enquanto uma gota de suor frio escorria por sua testa. Porra, minhas costas. Aí. Ao mesmo tempo, ainda sonolenta, Yao Yao entrou no corredor. Ela olhou para Jiang Shen, que congelou no lugar enquanto inclinava a cabeça em confusão. Ai, Yao, venha me ajudar. Jiang Shen, com sua pele grossa, finalmente conseguiu dizer essas palavras. Ele se sentiu humilhado. A simpática Yao Yao imediatamente se aproximou para ajudá-lo. Jiang Shen olhou para os olhos inocentes, pois não sabia como explicar o que causou suas costas rígidas. Já era início de março, a neve mal se via na cidade de Wangai. Com a estabilização da situação no deserto, era hora de retornar ao mundo moderno, pois os eventos também estavam se desenvolvendo por lá. É claro que, antes de retornar, Jiang Shen ainda precisava cuidar de alguns assuntos urgentes. Depois de almoçar no centro comunitário, Jiang Shen pegou o helicóptero até a sexta rua e seguiu diretamente para a sede da Corporação Zhao, dentro do círculo interno. Após meses de reparos, os vestígios da guerra civil não eram mais visíveis no círculo interno. Incluindo o prédio da Corporação Zhao, quase penetrado pelo canhão eletromagnético, do lado de fora, era impossível dizer que uma sangrenta guerra civil havia eclodido ali. Assim que olhou para o prédio da Zhao Corporation, Jiang Shen sentiu inúmeros olhares focados nele antes de fugir. Ele sorriu, não se importando com a aparência deles e foi direto para o elevador. O novo segurança na frente viu as costas de Jiang Shen e estava preparado para detê-lo porque ele não avisou a recepção.
O velho segurança de olhar penetrante imediatamente puxou o novo colega de volta pelo colarinho. O novo segurança inclinou o pescoço e olhou para o antigo segurança, chocado. Ao ver que as portas do elevador já haviam se fechado, reclamou frustrado: "O que você está fazendo?" O chefe não disse que, sem passar pela recepção, todos os visitantes deveriam ser expulsos. Besteira, você não viu quem ele era? Se você ousasse impedi-lo, seu chefe enfiaria sua cabeça na privada. O velho segurança cuspiu em todo o rosto enquanto permanecia completamente estupefato. Quem é ele? Vendo quão estúpido seu novo colega era, o antigo segurança soltou um suspiro. Aí, você acabou de chegar da cidade Yang, então talvez não saiba, a sexta rua agora não é mais a mesma. Você viu o cassino recém-construído no círculo interno? Há alguns meses, uma bomba nuclear explodiu lá. Nuke. Os olhos do novo segurança se arregalaram. Bomba nuclear tática. Embora não tenha sido grande, eliminou metade do círculo interno. É essa pessoa. Não, mas as coisas mudaram aqui. O conselho do Grupo dos 10 entrou em colapso após a Guerra Civil. E aquele homem, o único vitorioso fora da guerra, é o general da Rua 6. O velho segurança soltou um suspiro ao dizer melancolicamente. Seria impossível dizer que ele não sentia a falta dos velhos tempos. Naquela época, o status de segurança da Zal Corporation era invejado por muitos. Os olhos do novo segurança estavam prestes a saltar das órbitas enquanto o suor frio começava a escorrer. Ele estava assustado. Ele ficou grato por o velho tê-lo arrastado. Seria menos complicado se ele perdesse o emprego, mas se ofendesse alguém poderoso, seria uma questão de se ele conseguiria sair pela porta ou não. Outras pessoas precisariam de uma consulta para ver Zhao Shou. Para Jiang Shen, o processo não foi tão problemático. Quando Jiang Shen entrou em seu escritório, o antigo líder implacável já estava esperando em frente à mesa. Um visitante raro, o que o traz aqui? Quando Jiang Shen entrou, Zhao Shou parou o trabalho em suas mãos e se levantou sorrindo. Jiang Shen notou que seu humor parecia estar bem melhor. Ele não tinha mais a mesma expressão de desespero que tinha quando passou seu poder. Como você tem estado? Ah, ótimo, obrigado, Sr. Jiang. Vamos conversar na sala ao lado. Com o florescimento do comércio de alimentos, embora tenha perdido parte de seu poder, obteve ganhos significativos em outras áreas. Sob a liderança de Jiang Shen, criou as frotas comerciais e não só expandiu os negócios até Luzhou, como também abriu o mercado de chá e café. Os cristais verdes o inundaram. Em menos de um mês, já havia recuperado quase um terço de suas perdas na guerra civil. Enquanto conversavam, os dois caminharam até o quarto de hóspedes ao lado, onde se sentaram ao redor de uma mesa. Pouco depois, sua assistente, Sulei, entrou e serviu chá quente para os dois antes de ir embora. Jiang Shen notou que sua mão direita foi substituída por uma prótese mecânica. Deve ser por causa da guerra civil. Após uma breve conversa, Jiang Shen começou a discutir os assuntos em questão. Quando perguntou sobre o status dos 10 blindados T3 que havia encomendado, percebeu que já era março. Era mais ou menos a época em que o pedido deveria estar concluído. Já está pronto? Fui examiná-lo na fábrica militar. Os técnicos concluíram a última etapa dos testes do programa. Você precisa que eu o leve lá para uma inspeção visual? Jiang Shen acenou com a mão. Não há pressa. Enviarei pessoas para transportá-lo de volta amanhã. Os 88 mil cristais podem ser deduzidos da receita do negócio de alimentos. Além disso, como está a capacidade de produção da sua fábrica militar? Quando ouviu Jiang Shen perguntar sobre a fábrica militar, ele pensou um pouco antes de fazer uma estimativa conservadora. Com a nova linha de produção adicionada, a capacidade de produção aumentou em 60%. 60%. Vou tentar uma pergunta diferente. Quantas armaduras de poder a fábrica consegue produzir por mês? No máximo 3. É muito pouco. Jiang Shen balançou a cabeça. Vendo que Jiang Shen estava insatisfeito com seu trabalho, Zhao Xin mostrou uma expressão de desamparo. Não é nada pequeno. Armaduras de energia não são balas, e o processo não pode ser simplificado. Leva meio mês com 10 técnicos em volta de um esqueleto com plantas para fazê-las. Além disso, todos são trabalhadores qualificados. Por que a produção não pode ser otimizada? As armaduras de poder antes da guerra são fabricadas uma a uma.
Ao ouvir Jiang Shen perguntar isso, Zhao Xinlu forçou um sorriso. Não é tão simples assim, são milhares de peças lá dentro. Sem um processo industrial completo, é impossível otimizar o processo para algo tão grande como este. A armadura de força é um dos melhores produtos. Se for o tanque-aranha, na melhor das hipóteses, seria uma unidade a cada semestre. Zhao Shen parou por um momento antes de continuar. Estou falando sério. Com o aumento do número de fábricas, o custo do aço, do bronze e do alumínio também aumentou. A margem de lucro das armas de fogo não chega nem perto do setor alimentício. Jiang Shen finalmente entendeu quando ouviu Zhao Shen dizer isso. O ponto principal era que ele não tinha interesse em desenvolver a fábrica militar. O lucro do negócio de alimentos renderia milhões de cristais, e a armadura de poder custaria 9.000 cristais, para começar. Com um preço de venda de 11.000, o lucro seria de apenas 2.000. O trabalho de um inverno inteiro renderia apenas 20.000, o equivalente a uma viagem até a cidade vizinha. Ele havia desenvolvido a fábrica militar antes para equipar sua força privada. Agora que Jiang Shen havia imposto uma restrição à força privada e até mesmo injetado nela o chip honorário, ele não tinha motivação para desenvolver a fábrica militar. Mas como a fábrica militar não era dele, Jiang Shen não poderia exigir que ele continuasse a expandir se Zhao Shen não quisesse. Então ele falou depois de pensar por um momento. Que tal isso? Venda minha fábrica militar, incluindo aqueles trabalhadores, e me dê um preço. Zhao Xinlu ficou em êxtase quando soube que Jiang Shen estava disposto a assumir a fábrica militar não tão lucrativa. Sem problemas. As fábricas militares que produziam tanques-aranha e armaduras de poder custavam um total de 870.000 cristais. Eu os venderei a preço de custo. Um ouro post-apocalíptico capítulo 319. Compra de armas de fogo no final. O preço de transferência das fábricas militares foi reduzido para 600.000 cristais antes que eles concordassem com o acordo. 870.000? Você acha que suas fábricas militares têm uma fonte de renda estável? Pessoas comuns não teriam condições de arcar com isso, somado ao canal de distribuição já limitado. Especialmente com a formação do Banco da Sexta Rua, a riqueza gerada nas duas últimas cruzadas incendiou completamente o fogo industrial da Sexta Rua. Oficinas e fábricas surgiram como brotos de bambu. Com o lucrativo negócio de alimentos em funcionamento, seria insano usar o dinheiro para expandir as fábricas militares. Zhao Xinlu debateu com Jiang Shen por um tempo antes de chegar a um acordo sobre o preço. Ele ficou satisfeito com o preço de 600.000 cristais. Com esses cristais como ativos líquidos, ele poderia expandir ainda mais as frotas comerciais e expandir os negócios além do horizonte. Mas para Jiang Shen, em comparação aos cristais, como general do governo militar, era preciso considerar o aspecto militar. Além disso, como está o desenvolvimento da blindagem de potência T4? Em relação ao desenvolvimento, a expressão de Zhao Shen era um tanto estranha. Parte dos problemas técnicos ainda não foi resolvida, está principalmente relacionada ao motor. O pedido que enviei os 2 grupos de mercenários para obter suporte técnico ainda não foi concluído. Então transfira-me também a equipe de pesquisa, disse Jiang Shen diretamente. Já que ele incorporou recentemente o abrigo antiaéreo 027, o problema que Zhao Xinlu não conseguiu resolver talvez não fosse um problema para os cientistas que herdaram a tecnologia antes da guerra. Zhao Xinlu sentiu. Certo, a equipe de pesquisa já faz parte da fábrica militar. Mas, para ser sincero, a pesquisa é um poço sem fundo. Além da blindagem ser um pouco mais fraca, a blindagem de potência do T3 é excelente em mobilidade e poder de fogo. Não haveria muito espaço para melhorias. Não é mais fraco, mas fraco demais? Jiang Shen balançou a cabeça. Além da armadura na frente do peito, as outras partes seriam destruídas por alguns arranhões da garra da morte. Zhao Xinlu forçou um sorriso. Você não pode comparar isso com uma garra da morte. A defesa não é o ponto forte de uma armadura de poder do tipo lançamento aéreo. Se a garra da morte estiver a curta distância, mesmo uma armadura de poder do tipo terrestre não conseguiria resistir. Armadura de poder do tipo terrestre. Falando nisso, existe alguma fábrica militar que produza o tipo terrestre na Sexta Rua? Zhao Xinlu balançou a cabeça. Não, ou melhor, não há necessidade. Não precisa. Jiang Shen ficou um pouco surpreso. Comparado à pesada armadura terrestre, o tipo de lançamento aéreo,
com alta mobilidade e capacidade de voo de curto alcance, é obviamente mais adequado para explorar terrenos baldios. Por exemplo, se um grupo de zumbis cercasse a armadura, o tipo de lançamento aéreo seria capaz de usar o motor de turbina para voar, enquanto o tipo terrestre ficaria preso ali, sendo esmagado até a morte, explicou Zhao Shen pacientemente a Jiang Shen. Embora as garras e os dentes do zumbi não pudessem quebrar o aço da armadura de poder, ele podia usar seu tamanho para esmagá-la. Entendo. Então tudo se resume à praticidade, afinal. Vírgula. O chá na mesa já estava frio. Olhando para Jiang Shen, que estava pensativo, Zhao Shen tomou um gole de chá e fez sinal para Su Lei adicionar mais chá quente. Não precisa se preocupar, já é bem tarde. Jiang Shen olhou para o relógio na parede enquanto se levantava sorrindo. Zhao Shen também se levantou e riu. Você está planejando ir embora. Vou te mandar para baixo. Ah, e mais uma coisa. Preciso de mais um lote de armas de fogo. Você tem algum revendedor de armas para me recomendar? Zhao Shen parou por um segundo. Que tipo de arma de fogo? Arma anti-blindagem, granada com sensor de calor e rifle de precisão. Quanto mais, melhor. Ah, você encontrou a pessoa certa. Zhao Shen estava em êxtase. Um dos meus velhos amigos veio me visitar da cidade sul e me perguntou se eu estava interessado em adquirir um lote de armas de fogo. Mas eu nem estou mais nesse ramo, então ele estava preocupado em como se livrar do lote dele. Se você estiver interessado, eu te ajudo a contatá-lo agora mesmo. Então o que estamos esperando? Jiang Shen riu. Só me leve até ele. Quero terminar isso o mais rápido possível. Zhao Shen comentou algumas coisas com Su Lei e pediu que ela contatasse o comerciante da cidade de Su. Então ele e Jiang Shen desceram as escadas e foram para a área industrial na sexta rua. Pouco tempo depois, o carro estava estacionado em frente a um armazém. Um homem de meia idade, com rugas por todo o rosto, estava parado em frente ao armazém. Ele chegou rapidamente, com o cigarro meio queimado. Ao ver o carro de Zhao Shen, seus olhos brilharam imediatamente. Ele apagou o cigarro e o guardou de volta no bolso. Em seguida, caminhou até as duas pessoas que tinham acabado de sair do carro. Senhor Zhao, ouvi dizer que o senhor está interessado nas minhas armas de fogo. Com as rugas do rosto espremidas, o homem sorriu enquanto expunha seus dentes amarelos. Não sou eu que estou interessado, é esse indivíduo importante. Zhao Shen olhou para Jiang Shen enquanto começava a apresentar, o general do governo militar da sexta rua, Jiang Shen. É o general Jiang? O prazer é meu. O rosto do homem estava visivelmente chocado, e ele imediatamente estendeu a mão para apertar a de Jiang Shen. Ao mesmo tempo, apresentou-se. Sou Yodi, uma comerciante da cidade de Su. É um grande prazer finalmente conhecer o Sr. Jiang. O Yodi. O Moyon de besteira, esse é um ótimo nome. Você me conhece? Jiang Shen soltou sua mão, pois estava bastante surpreso. O Sr. Jiang é uma pessoa bem-humorada. Que comerciante nesta região não conhece? O Yodi coçou o nariz ligeiramente sujo enquanto ria. Já que você o conhece, então você deve saber que tipo de pessoa não deveria estar falando besteira, Zhao Shen disse ao Yodi com um olhar meio sorridente. Ah, claro. Mesmo que eu tenha 100% de coragem, não ousarei mentir para o Sr. Jiang. Mas com a reputação do Sr. Jiang, você não fará nada como não pagar, certo? Os olhos turvos de Yodi se moveram enquanto ele tentava testar a situação. Agora que a sexta rua não era mais controlada pelo conselho do grupo dos 10, os comerciantes sem poder negociando com ditadores estavam preocupados. Se Jiang Shen não pagasse, não teriam de buscar justiça. Jiang Shen começou a rir. Não se preocupe. Não farei nada como não pagar, apenas me leve até as armas de fogo. Quando recebeu a promessa de Jiang Shen, o Yodi imediatamente começou a sorrir e fez uma reverência exagerada. Então tenho que agradecer ao general Jiang, vou levá-lo agora mesmo. O Yodi se virou e foi em direção ao armazém primeiro. Você precisa que eu vá junto? Perguntou Zhao Shen. Não precisa, eu vou sozinho. Ok, vou voltar então. Aliás, esse cara é travesso, não se deixe enganar por ele. Faça tudo o que puder para baixar o preço. O lote de armas de fogo já está aqui há meio mês. Ele teria que vender mesmo que vendesse com prejuízo. Jiang Shen ficou intrigado com as palavras de Zhao Shen. É difícil vender armas de fogo aqui. Zhao Shen balançou a cabeça.
O mercado já está saturado, com uma população pequena. Agora, com o surgimento de inúmeras fábricas e oficinas, essa saturação se tornará a norma. Nem preciso dizer que os comerciantes da cidade de Su, até mesmo as fábricas locais, estão começando a ter problemas com seus canais de vendas. 3 meses atrás, isso era difícil de imaginar. Naquela época, as pessoas com cristais eram todas ricas. O aumento da qualidade de vida reacendeu o desejo dos sobreviventes pela caça. Por isso, grupos de mercenários e viajantes solitários, ansiosos por trocar de equipamento, até faziam fila na porta das fábricas militares. O negociante de armas, sem a preocupação de vender, obviamente fazia de tudo para aumentar a produtividade. Mas as pessoas só tinham duas mãos, e as armas também não eram fáceis de quebrar. Após o período de troca de equipamentos, as armas de fogo produzidas em excesso eram obviamente armazenadas em armazéns, impossibilitadas de serem vendidas. O excesso de produção era um problema grave. Sem medidas adequadas, após um curto período de prosperidade, as fábricas e oficinas recém-inauguradas podem estar novamente à beira da falência. Não apenas na indústria de armas de fogo, com o aumento gradual da produtividade geral, outras indústrias também enfrentarão um problema semelhante. Jiangxin olhou para as costas esfarrapadas enquanto pensava sobre o assunto. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 320. A mina e os escravos. O portão de metal se abriu quando o cheiro de terra dessicante atingiu seu rosto. Wyold procurou o botão na parede enquanto acendia as luzes do armazém. O espaço escuro iluminou-se instantaneamente. As grossas caixas de madeira ocupavam quase toda a área, até sua capacidade máxima. Dentro das caixas abertas, havia granadas com sensor de calor em formato de bolas de beisebol e foguetes do tamanho de tigelas. Na parede, diretamente em frente à porta, havia fileiras de rifles de precisão fantasmas e, por estimativas aproximadas, pelo menos mais 100 nas caixas laterais, com miras intercambiáveis. Quanto aos canos do outro lado da parede, sem dúvida, deviam ser lançadores de foguetes. Rifle de precisão fantasma, granada com sensor de calor, foguete anti-tanque Pitum, rifle ceifador, além de outros dispositivos confiáveis. Acredito que você certamente se interessará. Enquanto ria, Wyold fez um gesto de satisfação para Jiangxin. Jiangxin se aproximou, pegou uma Piton e tentou fazer uma varredura. Essa coisa é boa. Uma rodada destruiria uma armadura de poder, Wyold acrescentou imediatamente. O tipo terrestre também. A qualidade é confiável. Posso garantir isso com a minha cabeça, prometeu Wyold enquanto batia no peito. Jiangxin assentiu, satisfeito. Enquanto guardava o lançador de foguetes, caminhou pelo armazém para testar algumas coisas e garantir a qualidade das outras armas. Se não se importa que eu pergunte, o Sr. Jiang está planejando algo grande? Ah? Por que você acha isso? Jiangxin brincava com o rifle sniper fantasma em suas mãos, enquanto dizia, despreocupadamente. Os olhinhos astutos se voltaram enquanto Wyold esboçava um sorriso. Todo mundo sabe que é quase impossível vender armas de fogo na Rua 6 agora. O Sr. Jiang trabalha com alimentos, então obviamente não está interessado no pequeno lucro. Este lote de armas de fogo será usado para equipar um exército. Jiangxin olhou para ele enquanto tenso Wyold imediatamente se apressou em explicar. Não se engane, não tenho intenção de coletar informações. Então qual é a sua intenção? Jiangxin perguntou-lhe duvidosamente. Só quero saber se o Sr. Jiang se interessa pelas pessoas, disse Wyold com um olhar lisonjeiro. Pessoas? Simplificando, escravos. Aqueles que já são treinados com a coleira eletrônica no pescoço, então você só precisa empurrá-los para frente durante a guerra. Jiangxin ficou pasmo. Vocês não estão apenas no ramo de armas de fogo, mas também no tráfico de escravos. Quando Wyold soube que Jiangxin parecia interessado, imediatamente se tornou mais enérgico e começou a explicar a Jiangxin. Escravos são uma especialidade da cidade de Su. A mina da cidade de Su tem mais de 70.000 escravos registrados para venda. Embora eu não tenha estoque disponível, se o Sr. Jiang estiver interessado, voltarei imediatamente e lhe trarei um lote. Jiangxin ficou surpreso. 70.000? Que raio de lugar é esse de mina? 70.000? Incluindo a população sombra e os sobreviventes próximos, a sexta rua tem apenas 50.000 pessoas. Só os escravos registrados para venda somavam mais de 70.000.
o que era uma loucura. Embora Yold tenha ficado um pouco confuso ao saber que Jiang Shen não sabia o que era a mina, ele pensou que poderia ser porque Jiang Shen nunca havia saído da cidade de Wangai. Sem pensar duas vezes, começou a explicar a origem da mina. O motivo pelo qual era chamado de mina não era necessariamente porque era de fato uma mina, mas porque havia uma mina de cristal que valia 100.000 cristais ou mais. Jiang Shen já ouvia falar de minas de cristal de Sunjiao há muito tempo, mas nunca tinha visto uma. Com base na descrição de Yold, tratava-se de um leito de mina biológica fixado à superfície da rocha e tinha o formato de carne picada, com comportamento semelhante ao musgo. Embora parecesse repugnante, era possível produzir cristais a partir dessa carne picada. Os escravos na mina tinham que usar trajes de proteção para entrar na mina e coletar os cristais do tamanho de areia da carne cortada em cubos, nojenta e corrosiva. Como o proprietário possuía uma enorme mina de ouro, ele contratou um grupo de invasores especializados em captura de escravos, formando uma força de 4.000 homens para se tornar uma forte força sobrevivente na cidade de Su. Como eles tinham uma relação especial com os invasores próximos, além de produzirem cristais, a mina também realizava comércio de escravos. As partes mortas da carne em cubos podiam ser cortadas e usadas como ingrediente principal para o fornecimento de nutrientes. Portanto, o custo para alimentar os escravos não era alto. Consequentemente, a população escrava aumentou naturalmente. Jiang Shen pensou por um momento. Quantos você consegue carregar? Depende do tipo que o Sr. Jiang quiser. O Yold sorriu. Estamos no fim do inverno. Não é muito perigoso na estrada. O tipo mais barato de escravo, posso transportar mais de 1.000, mas esse tipo só pode ser usado para aumentar o número sem muita utilidade. O tipo com boas condições físicas, também posso transportar cerca de 100. Então, seria o tipo mais caro, por causa dos suprimentos limitados. Terei que voltar antes de poder lhe dar uma resposta precisa. Do tipo caro. Que tipo caro? Perguntou Jiang Shen, curioso. Por exemplo, viajantes solitários poderosos, talentos especiais. Claro, o mais caro é o caixão de gelo. O Yold sorriu misteriosamente. O sorriso parecia pervertido. O que diabos é um caixão de gelo? É ótimo. O Sr. Jiang já ouviu falar de câmaras de hibernação, certo? Sim. Jiang Shen assentiu. A tecnologia de temperatura ultrabaixa permitiu que os humanos passassem por um longo período de tempo com a funcionalidade do corpo reduzida ao mínimo. Para as pessoas que a utilizam, 50 anos seriam a diferença de um piscar de olhos. Alguns abrigos antinucleares eram até mesmo feitos inteiramente de câmaras de hibernação. Por exemplo, Yao Yao surgiu desse tipo de abrigo antinuclear. Imagine isso, ter sido uma grande celebridade, ou uma princesa antes da guerra. Você vai poder apreciá-las chorando, gritando e clamando por segurança e implorando por misericórdia enquanto você diz a elas que o mundo não tem esperança, e então ver seus rostos choramingando se transformarem em desespero. Chega, Jiang Shen interrompeu suas palavras psicóticas. Foi um desperdício de talento da parte dele não escrever obras eróticas com descrições tão vívidas. Ao ver que Jiang Shen não parecia satisfeito, o Yold imediatamente fechou a boca. Após uma breve pausa, Jiang Shen falou novamente. O tipo de escravo com um corpo saudável, quanto custaria? 20 cristais por um. Ok, preciso de 1.000, você pode fazer isso. Quando Jiang Shen disse que precisava tanto, o Yold ficou muito feliz e concordou imediatamente. Claro, claro, eu posso fazer isso, deixe isso comigo. O tráfico de escravos era uma indústria lucrativa. Produzir apenas 10 cristais por escravo era muito mais lucrativo do que o comércio de armas de fogo. Ele nem sequer negociou o preço das armas, pois as vendeu para Jiang Shen pelo preço de 80.000 cristais. Depois de finalmente se livrar do fardo das armas de fogo, ele mal podia esperar e retornou imediatamente para a cidade de Su. Queria transportar os escravos antes que a hibernação dos mutantes terminasse, pois isso economizaria muitos custos. Março era a melhor época para o comércio, e ele só acontecia uma vez por ano. Mas antes de partir, ele misteriosamente colocou uma pequena caixa de madeira nas mãos de Jiang Shen, dizendo que era um presente do comerciante para o general. Quando Jiang Shen perguntou o que era, ele sorriu e baixou a voz. Você sabe o segredo por trás de como a mina treina escravas? Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 321. Chip de escravidão aprimorado já era o terceiro dia.
A mulher chamada Chulu não fez nada com ela. Se ela tivesse que comparar os últimos 3 dias com alguns dias atrás, veria que as 3 refeições diárias foram substituídas por 2 suplementos nutricionais por dia. Se ela quisesse ir ao banheiro, ninguém a deixaria sair. Em vez disso, um copo seria colocado debaixo da porta. Contanto que ela tenha suportado o constrangimento inicial, não foi nada inconveniente. Para os moradores da zona radioativa que viviam uma vida próspera, o suprimento de nutrientes pode ser uma comida de porco insuportável. Mas para Anjunhua, que era soldado, o suprimento de nutrientes era uma comida militar conveniente. Nem preciso dizer que ela bebia isso no abrigo nuclear todos os dias. Ela nem sequer comia algumas refeições quentes desde o início da guerra. Jiang Shen achou que alguns suprimentos de nutrientes a fariam se render? Isso foi muita ingenuidade. Quanto a estar sozinho, ela estava acostumada a ficar sozinha por muito tempo. Anjunho encarou a parede negra enquanto continuava distraído, como sempre. Ela havia passado tempo assim nos últimos dias, com o passar do tempo sob tais circunstâncias. Ela simplesmente não entendia por que aquele rosto ocasionalmente aparecia em sua cabeça. Em circunstâncias normais, era irregular ter esse tipo de sentimento em relação ao inimigo, mas ela ainda não conseguia resistir à curiosidade. Ela estava curiosa sobre o homem que usou a fraqueza da natureza humana para conquistar o abrigo nuclear 027. Que tipo de método ele usaria para forçá-la a se conformar? Claro, ela pensou, de qualquer forma, seria impossível. Então, a porta se abriu. Um raio de luz brilhou no quarto escuro. Ela estreitou os olhos e olhou para a fonte de luz. Viu Chulu. Que dia é hoje? Ela pegou um tubo da mão de Chulu enquanto a Junua perguntava casualmente. Por que você pergunta? Chulu não respondeu, mas em vez disso, ela perguntou sorrindo. Pois você pessoalmente me enviaria isso? Chulu apenas sorriu para ela. Você quer me ver beber isso? Não houve resposta. Anjunhua não falou mais nada. Ela abriu a tampa enquanto bebia o líquido espesso sem expressão. FRP, pelo canto dos olhos, o sorriso no rosto de Chulu se tornava cada vez mais visível. Por algum motivo, seu sorriso deixou Anjunhua um pouco desconfortável. Embora ela não soubesse qual era o motivo, isso a deixava desconfortável. De repente, sua cabeça ficou turva e sua visão começou a ficar turva. Anestésico. Enquanto ela pensava calmamente, sua consciência caiu no abismo. Ponto. Anjunho abriu os olhos lentamente, ainda estava no porão escuro. Embora parecesse apenas um piscar de olhos, o instinto lhe disse que já fazia muito tempo que ela não bebia o suprimento de nutrientes misturado com a droga. Ela tentou mover os braços apenas para descobrir que suas mãos estavam acorrentadas na parede. A parte de trás da cabeça dela doía um pouco, mas não havia nenhum efeito colateral perceptível. Seu corpo cheirava a shampoo, como se alguém tivesse tomado banho para ela e a trocado por roupas limpas, blusa branca, saia lápis e meias pretas. Fora isso, não houve nada diferente. Ela estava curiosa sobre o que aquela mulher tinha feito com ela, mas quando pensou sobre sua identidade cativa, era inútil procurar uma resposta. Nesse momento, a porta se abriu novamente. Ela estreitou os olhos e viu um rosto surpreendente. Era Jiang Shen. Há quanto tempo? Jiang Shen caminhou na frente dela com um sorriso. A porta se fechou atrás dele. O quarto logo foi iluminado por uma luz suave. Por algum motivo, com o sorriso misterioso no rosto, Anjunhua sentiu um arrepio na espinha. Qual é a sua decisão? Ponto. Ainda não decidiu. Ponto. Jiang Shen não ficou surpreso com o silêncio de Anjunhua. Ele continuou falando consigo mesmo. Alguém me deu um brinquedo interessante. Quer experimentar? Anjunhua ainda não respondeu e olhou para ele em silêncio. A expressão dizia, não terei nenhuma reação, não importa o que você faça. Tanto faz, já que isso já está implementado na sua cabeça, vou fingir que você concorda. Jiang Shen então abriu a empresa pública em seu braço esquerdo. Seu dedo tocou na tela antes de apertar aquele botão na frente de Anjunhua. Anjunhua olhou para ele com alguma confusão. Mas naquele momento, a expressão em seu rosto congelou de repente. Chips Lava aprimorado. Embora o nome não pareça elegante, o efeito é soberbo, com uma intensidade 100 vezes maior que a de um dildo vibratório. Ele apertou o botão mais na tela enquanto examinava o rosto inexpressivo.
Ele sentiu claramente que ela estava fingindo, para esconder a reação do seu corpo por trás da máscara fria. Gradualmente, seu rosto congelado ficou vermelho e sua respiração começou a ficar mais curta. Com base em pesquisas científicas, o organismo se deve às diversas glândulas cerebrais que respondem aos sinais fisiológicos dos órgãos para produzir uma resposta abrangente. Bem, vamos levantar a hipótese de que seria um efeito tão prazeroso se as partes relevantes do córtex cerebral fossem estimuladas diretamente com uma corrente de microcélulas, eliminando a necessidade de um processo intermediário. Como ele disse, Jiang Shen caminhou até Anjunhua e gentilmente levantou o seu queixo. As pupilas negras foram imediatamente cobertas por uma camada de névoa fina. O rosto congelado se despedaçou. Os lábios vermelhos tremiam incontrolavelmente com o suor que começou a aparecer em sua testa. Ela mordeu o lábio superior enquanto tentava desesperadamente lutar contra a sensação, mas a sensação de choque a inundou. Precisou de toda a sua energia para se manter ereta. Isto é ilegal. É claro que o Comitê de Ética Científica processará qualquer um que implementar um chip de controle de órgãos no cérebro. Antes do ano 2171, Jiang Shen soltou um queixo e foi até a tela. Não. O apelo apareceu pela primeira vez nas pupilas escuras. Esta é a segunda frase que você me diz hoje. Para recompensá-lo pela sua melhora, decidi lhe dar algo. Jiang Shen, com um sorriso irônico, aumentou o nível de potência. HNNNGG. Com as mãos presas pela corrente, suas pernas tremiam e todo o seu corpo tremia, e seus lábios estavam entreabertos. Jiang Shen notou uma mancha transparente de água aparecendo na parte inferior das meias. Ah! Não imaginei que você fosse fazer um barulho tão fofo estando com frio o dia todo. Jiang Shen disse em seu ouvido com um sorriso irônico. Ele achava que era uma pessoa terrível. Não, é a tecnologia que está errada. A tecnologia é má. Raiva e perda se misturavam nas pupilas dilatadas. A respiração úmida, porém quente, misturada com um sinal de embriaguez, saía dos lábios vibrantes e chegava ao ouvido de Jiang Shen. Ela claramente não tinha energia para responder à pergunta de Jiang Shen. Ao ver que ela não respondeu, o desejo maligno de Jiang Shen foi totalmente liberado quando ele apertou o interruptor ao máximo. Pare, pare. O gemido agudo encheu instantaneamente todo o porão. As ondas de prazer correram para sua hipófise e destruíram completamente sua racionalidade. Anjunhua, que já havia perdido toda a energia, deslizou para o grupo. Os joelhos cobertos pelas meias começaram a se abrir. Os braços acorrentados pendiam indefesos. Jiang Shen notou a mancha de água no chão. Ela era virgem, mas chegou ao clímax. Essa contradição tornava a imagem especialmente prazerosa para o observador. A estimulação excessiva dos neurônios poderia diminuir a taxa de resposta. Se ela perdesse a capacidade de aproveitar a sensação, seria um crime. Jiang Shen fechou o interruptor e sorriu para Anjunhua, que se contraía. Em geral, todos os oficiais graduados do exército devem passar por um treinamento anti-interrogatório. Esse treinamento normalmente era realizado na câmara de treinamento de realidade virtual. Após inúmeras práticas, ela deve ter vivenciado todas as formas de tortura. Mas houve uma situação que ela nunca vivenciou. Era a simulação vinda do fundo do cérebro. Devido à existência de um comitê de ética científica em cada país, qualquer pesquisa sobre controle cerebral era proibida. O chip para escravidão foi um produto do pós-guerra, sem falar no chip para escravidão aprimorado. Com uma simulação tão forte, não era algo que o treinamento em realidade virtual pudesse suportar. Jiang Shen chegou a perguntar ao Yolde se isso seria eficaz contra funcionárias que haviam recebido o treinamento e recebeu uma resposta afirmativa. Ninguém conseguiu resistir a essa sensação. Você é um demônio. Anjunhua o encarou, humilhada. Seus lábios tremeram por um momento antes de ela dizer as palavras. Sua falta de vocabulário significava que ela não conseguia pensar em nada que pudesse xingá-lo. Ela apenas se lembrava vagamente de um desordeiro cuja perna ela ordenou que o tanque viajante esmagasse, que se referia a ele como Diabo de Medo. Agora, ela presenteou o título ao homem que ela temia profundamente. Ele é um demônio. O olhar do diabo circulou ao redor dele antes que um sorriso intrigado aparecesse. Você tem se alimentado bem ultimamente. Jiang Shen deu um sorriso irônico. Se ela estivesse comendo nutrientes, então ela não produziria fezes, portanto. O que?
O que você quer fazer? Anjunho olhou para ele com medo. Isso é inacreditável. Pelo seu rosto sereno, a primeira expressão é medo. Espera, não. A primeira expressão deveria ser o prazer da vida. Ah. Jiang Shen se aproximou. Para esse tipo de garota, basta usar o corpo dela para torná-la honesta. Não é obediente. Então faça obediente. Ele sentia que era o antagonista perfeito. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 322, explosão do acampamento depois de vestir as calças. Jiang Shen olhou para Anjunhua, que havia caído no chão, e um sorriso maligno apareceu. Embora ele não a tenha pego pela frente na primeira vez, por trás, no entanto. No fim das contas, Anjunhua sentou-se distraidamente no chão. Parecia que seu espírito havia escapado. O treinamento está apenas começando. Você tem que aguentar até o fim. Quando ela ouviu as palavras de Jiang Shen, o corpo de Anjunhua visivelmente se contraiu. Seu rosto frio demonstrou reflexivamente um traço de desespero. A porta de metal foi fechada com força. Até que a luz gradualmente diminuiu antes de desaparecer. O que restou para Coronel do Paco foi a escuridão sem fim e a alegria do clímax. Quando ela viu Jiang Shen sair, Chu estava esperando na porta para cumprimentá-lo. Acabou? MHMM. Talvez eu tenha passado dos limites. Até que depois do ocorrido Jiang Shen começou a perceber o quão perverso ele era. Afinal, Chu era uma menina. Ao ouvir Jiang Shen dizer isso, seu rosto ficou vermelho de forma incontrolável, mas logo se recuperou. Manter o status quo. Mantenha o status quo. Passarei por aqui de vez em quando para convencê-la. Chu assentiu com um sorriso. Ok. Mas ao mesmo tempo, uma explosão bronçou do lado de fora do centro de comando. O vidro da janela começou a zumbir devido à vibração, assustando Chu o suficiente para ela se abaixar no chão com as mãos sobre a cabeça. Incêndios irromperam enquanto o campo 27 estava em desordem. Os sobreviventes correram em direção ao elevador enquanto os soldados correram para a área de tendas onde a explosão havia ocorrido. Quando ouviu a explosão, Jiang Shen correu imediatamente para fora do centro de comando. Ele encontrou Anzhou, que era responsável pela defesa do acampamento. General, depois de esbarrar em Jiang Shen, suor frio começou a escorrer. Ele era o responsável pela defesa do acampamento. Agora que algo assim aconteceu sob os olhos de Jiang Shen, ele estava encharcado de suor frio. Não diga nada. Vá até o local da explosão e descubra o que aconteceu. Jiang Shen sabia que não era hora de determinar quem era o responsável. O mais importante era investigar o motivo da explosão. Sim. Wang Zhou cerrou os dentes enquanto gritava a plenos pulmões antes de correr para a área da explosão. O chão ficou preto quando a alta temperatura derreteu os tijolos de concreto da praça. A sorte foi que a explosão ocorreu na esquina do acampamento. Embora a chama tenha sido assustadora, não causou muitas vítimas. Depois que os soldados criaram uma zona de separação ao redor da explosão, 2 soldados em trajes de proteção correram para dentro e vasculharam rapidamente a área da explosão. Após confirmarem que não havia radiação ou explosivos restantes, eles sinalizaram para que outras pessoas subissem. General, deixe isso conosco. Este lugar acabou de explodir e é inseguro. Vendo que Jiang Shen estava prestes a se aproximar, Wang Zhou o deteve. Nossos soldados já vasculharam a área. Não deve haver explosivos no local. É melhor ter um par de olhos extra para não perdermos nenhum detalhe. Assim que Jiang Shen disse isso, ele afastou a mão de Wang Zhou e caminhou até a área das tendas, agora em ruínas. Vendo que Jiang Shen não podia ser convencido, Wang Zhou não sabia o que fazer e decidiu segui-lo. A barraca no meio da explosão já havia virado pó. Jiang Shen chutou as roupas fritas para longe ao ver um rosto destroçado. Era o acadêmico Qin. Quando estava ao lado de Jiang Shen, Wang Zhou olhou para o acadêmico Qin no chão e disse, pobre ancião. Jiang Shen olhou fixamente para o rosto envelhecido enquanto pensava por um momento antes de se agachar. Wang Zhou observou Jiang Shen cavar através das rochas enquanto retirava um coração mecânico do tamanho de um punho do peito do acadêmico Qin. Seus olhos estavam arregalados. Humano digitalizado. Isso mesmo, humano digitalizado. Jiang Shen não disse nada enquanto colocava o coração mecânico na mão de Wang Zhou. Investigue a causa da explosão. Estarei esperando no escritório. Então, Jiang Shen saiu silenciosamente do local.
Seus instintos lhe diziam que se tratava de um assassinato, e o alvo era o acadêmico Qin Shuai. Mas por quê? Ponto. Morte confirmada. Lin Shaoen murmurou enquanto guardava o controle em sua mão e se afastava do acampamento 27. Qualquer experimentador do abrigo nuclear deve morrer. A ordem do meu pai é eliminar esses experimentadores. Se estivessem perto, ele o faria pessoalmente. Se estivessem longe, ele contrataria invasores ou mercenários. Os resultados foram os mesmos. Os experimentadores devem ser eliminados. Quanto ao porquê ele não sabia. Como uma inteligência artificial intermediária, ele possuía a capacidade de pensar, mas não entendia o comportamento. Não foi algo logicamente pensado, mas sim mais como uma crença. Era cômico fazer uma máquina pensar da perspectiva de um humano. Assim como era cômico fazer um humano pensar da perspectiva de uma pedra. Depois de passar por uma rua, ele parou de repente. Olhos em forma de sino estavam fixos nele, e a sombra de 10 garras balançava. Sua cauda trêmula parecia lhe dizer que estava pronta para agir. Não havia ninho de garras da morte naquela área. Se uma garra da morte apareceu, havia apenas um motivo. Estava mirando nele. Garra da morte. Para acabar comigo, pelo menos envie uma mãe da garra da morte. Lin Shaoen, inexpressivo, sacou sua espada de luz e a balançou algumas vezes no ar. O que ele não sabia era que Jiang Shen já havia matado a mãe da garra da morte. Rugido. O rugido ensurdecedor criou uma onda de choque. A garra da morte avançou contra ele. Ao mesmo tempo, Lin Shaoen se moveu. Uma série de dados passou por suas pupilas enquanto cada movimento dos músculos da garra da morte era capturado pelos olhos digitalizados antes de ser enviado ao processador central. Ele concluiu a análise da reação em 0,0001 segundos. Ele se ajoelhou com a espada retraída. O vento forte da garra afiada cortou sua cabeça. A espada de luz brilhou e foi seguida pelo grito de dor do monstro. A espada de Lin Shaoen cegou os olhos da garra da morte antes que ele abaixasse o corpo, aparecendo atrás dele. Com os olhos danificados, o Diaticlau tropeçou e caiu nas lojas ao lado da rua. Ele balançava as garras e a cauda, distraído. Pedaços de concreto se espalhavam por toda parte. Lin Shaoen guardou a espada de luz. Tirou a adaga de vibração de partículas e caminhou até o cego garra da morte. Ele chutou a perna direita do Diaticlau e deu um passo para um outro lado do Diaticlau. A garra da morte imediatamente se virou e foi em direção a onde Lin Shaoen estava, quebrando o chão de concreto em pedaços, mas suas costas ficaram expostas por inteiro. Com a adaga sobre a cabeça, ele penetrou sem esforço a espinha fraca. Rugido ao fazer seu último som de soluço, a garra da morte endireitou as costas como se tivesse sido eletrocutada. Lin Shaoen não parou enquanto balançava a adaga para baixo novamente, cortando sua espinha ao meio como se estivesse cortando tofu. Sangue e órgãos se espalharam por toda parte, a garra da morte caiu no chão. Sacando a adaga, o sangue na lâmina começou a desaparecer. A alta frequência de vibração transformou o sangue escuro em uma névoa fina. Um caminho de luz floresceu sob o mar com efeito de Down. Uma estrada evolutiva pavimentada com sangue. Nenhuma melhora. Ele guardou a adaga e caminhou sobre o corpo do Diaticlau enquanto um pé saía da loja semi-destruída. Mas então, seus passos pararam. Zumbis já haviam cercado a loja. Pares de órbitas oculares ocas se fixaram nele. Com passos vacilantes, os zumbis se moveram em sua direção. Vencer por números. Tão problemático. Lin Shaoen falou consigo mesmo enquanto a espada de luz reaparecia novamente. Normalmente, zumbis não atacariam o mecânico, mas esses zumbis aparentemente não eram típicos. Os zumbis uivavam e saltavam sobre ele. A espada de luz desenhou alguns círculos antes de desaparecer no mar de zumbis. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.